A única maneira de lidar com um mundo não livre, escreveu Albert Camus, é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Rebelião. Uma palavra que soa distante, quase anacrônica em nossos tempos. A associamos a barricadas, a punhos erguidos, a manifestos gritados em praça pública. Mas e se a maior rebelião de hoje fosse silenciosa? E se ela acontecesse não nas ruas, mas nos espaços íntimos da nossa própria consciência? E se a tirania que enfrentamos não viesse de um poder externo, visível e opressor, mas de algo muito mais sutil, uma força que internalizamos tão profundamente que agora a chamamos de normalidade? Existe uma sensação que permeia os nossos dias. Você a conhece. É um zumbido baixo, uma dissonância quase inaudível por trás da cacofonia da vida moderna. É a ansiedade que aperta o peito nas noites de domingo, a exaustão que nem o café mais forte consegue dissipar. É a estranha melancolia que nos assalta em meio a uma festa lotada, a percepção fugaz de que estamos cercados por pessoas, mas fundamentalmente sozinhos. É a sensação de estar correndo em uma esteira que acelera a cada passo que damos, sem nunca chegar a lugar algum, ofegantes por um ar que parece cada vez mais rarefeito. Esta sensação não é um defeito seu. Não é um desajuste individual, uma falha no seu software pessoal que precisa ser corrigida com mais um aplicativo de meditação, mais um livro de autoajuda, mais um podcast sobre produtividade. Não. Essa sensação é o sintoma. É o tremor que antecede o terremoto. É o som sutil do gelo se partindo sob nossos pés. É o principal sinal de uma queda. Uma queda lenta, gradual, quase imperceptível da nossa humanidade. E o aspecto mais assustador é que quase ninguém está falando sobre a sua verdadeira causa. Vivemos naquilo que o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han diagnosticou como a sociedade do desempenho. Superamos a sociedade disciplinar descrita por Foucault, com suas prisões, hospitais e fábricas que moldavam corpos e mentes através da coerção externa. Hoje, a coerção é interna. O mestre e o escravo, o carrasco e a vítima, habitam o mesmo corpo. Nós nos tornamos os nossos próprios capatazes. O imperativo não é mais você deve, mas você pode. E nesse poder reside a mais engenhosa das armadilhas. Se você pode ser mais produtivo, você deve ser. Se você pode otimizar seu tempo, você deve otimizar. O descanso se tornou um pecado, um luxo culposo, ou pior, uma outra forma de performance, o descanso produtivo, o lazer otimizado. Nós não apenas trabalhamos em nossos empregos, nós trabalhamos em nós mesmos, transformando nossa própria existência em um projeto de capital humano a ser incessantemente melhorado, medido e monetizado. O resultado é o esgotamento, o burnout. Mas não é o esgotamento de um operário explorado por um patrão. É o esgotamento por implosão. O sujeito de desempenho, como diz Han, está em guerra consigo mesmo. Ele se autoexplora com uma eficiência que nenhum tirano jamais sonhou, porque o faz em nome da liberdade e da realização pessoal. Imagine um hamster em sua roda. Agora imagine que o hamster acredita que, se correr rápido o suficiente, a roda o levará a um paraíso de plenitude. Ele não corre porque é forçado. Ele corre porque acredita na promessa da roda. Nós somos esse hamster. E a roda é o nosso feed infinito, a nossa caixa de entrada, a nossa lista de tarefas que nunca termina. Essa autoexploração é neuroquimicamente viciante. Nosso cérebro, uma maravilha evolutiva projetada para um mundo de escassez e perigo físico, foi sequestrado. O circuito de recompensa, governado pelo neurotransmissor dopamina, que nos motivava a buscar comida, parceiros e segurança, agora está acoplado a um cassino digital. Cada notificação, cada curtida, cada novo e-mail é uma pequena aposta na roleta da validação social. Puxamos a alavanca do scroll infinito, esperando pelo próximo prêmio de dopamina. O problema é que, como em qualquer vício, desenvolvemos tolerância.
Precisamos de estímulos cada vez mais fortes, mais rápidos, mais intensos. Nossa capacidade de atenção, a porta de entrada para o pensamento profundo, para a empatia e para a conexão genuína, está sendo fragmentada. A neurocientista Marianne Wolf, em seu trabalho sobre o cérebro leitor, adverte que o circuito neural que construímos ao longo de milênios para a leitura profunda, um circuito que nos permite seguir argumentos complexos, internalizar perspectivas diferentes e sentir empatia por personagens, está sendo erodido. Estamos trocando a sabedoria pela informação, a profundidade pela velocidade. Essa fragmentação mental nos torna presas fáceis. Um cérebro que não consegue se concentrar é um cérebro que não consegue refletir criticamente. É um cérebro que não consegue questionar as narrativas que lhe são impostas. É um cérebro que aceita a superfície como se fosse a totalidade da existência. Nos tornamos, como descreveu o pensador Nicholas Carr, rasos. E nesse oceano de superficialidade, qualquer onda de desinformação, qualquer marola de pânico moral, pode se tornar um tsunami. Essa erosão interna reverbera para fora, envenenando o tecido social. A mesma lógica da performance e da otimização que nos esgota individualmente, nos aliena coletivamente. Karl Marx falou da alienação do trabalhador de seu produto e de seu trabalho. Hoje, vivemos uma forma ainda mais perversa de alienação. Estamos alienados uns dos outros, em última instância, de nós mesmos. As redes sociais, que prometiam um mundo hiperconectado, construíram uma arquitetura da solidão. Criamos avatares cuidadosamente curados, versões editadas e filtradas de nós mesmos que competem em um mercado de aprovação. A amizade se torna uma métrica de seguidores. A vulnerabilidade, a base de toda conexão humana real, é vista como uma fraqueza ou performada para gerar engajamento. Estamos em constante comunicação, mas raramente em comunhão. Uma pausa rápida no vídeo para uma mensagem especial. Chega de ser refém da ansiedade que paralisa, da procrastinação que adia seus sonhos e do ciclo de estresse que esgota sua energia. É hora de lutar de volta. O e-book Inquebrável te ensina a transformar dor em poder e medo em foco. Dentro dele, você encontra um treinamento de guerra para a mente, unindo a força da filosofia estoica para lidar com o caos, a profundidade da psicologia de Jung para parar a autossabotagem, e as ferramentas práticas da neurociência para construir uma mente à prova de tudo. A vida é muito curta para ser vivida no piloto automático. Assuma o controle. Clique no link da descrição e forje a sua mente inquebrável. O sociólogo Robert Putnam, décadas antes do boom das redes sociais, já documentava em Bowling Alone o declínio do capital social, o desengajamento das pessoas de suas comunidades cívicas e grupos locais. O que ele veria hoje? Veria uma sociedade de monades isoladas, flutuando em um vácuo digital, buscando desesperadamente por um eco no vazio, confundindo a ressonância de um algoritmo com o calor de um abraço. Estudos de neurociência social mostram que a solidão crônica tem um impacto inflamatório no corpo comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Estamos, literalmente, morrendo de solidão em um mundo mais conectado do que nunca. Essa alienação de si mesmo é talvez a mais trágica. Ao nos tornarmos a marca EUSA, perdemos contato com o nosso ser. O filósofo Martin Heidegger falava do Dasein, o ser aí, a existência que é consciente de si mesma e de sua finitude. Mas nós fugimos dessa consciência. O barulho constante da produtividade e do entretenimento digital serve a um propósito maior: abafar a voz silenciosa que pergunta: é isso? É para isso que eu estou aqui? Quem sou eu por trás de todas essas máscaras, de todos esses papéis, de todas essas métricas de sucesso? Temos medo do silêncio, porque no silêncio, podemos ter que encontrar a nós mesmos. E podemos não gostar do que a sociedade nos transformou. E aqui chegamos ao cerne da questão. A queda lenta da humanidade moderna não é um acidente. Não é um efeito colateral infeliz do progresso tecnológico. É uma característica.
É o resultado lógico de um sistema que precisa de nós ansiosos, exaustos e isolados para se perpetuar. Um indivíduo esgotado não tem energia para resistir. Um indivíduo viciado em dopamina não tem atenção para questionar. Um indivíduo solitário busca consolo no consumo. Ansiedade, burnout, solidão. Não são os problemas, são a graxa que mantém as engrenagens da máquina girando. A máquina do consumo infinito em um planeta finito. A máquina da performance que transforma seres humanos em recursos a serem otimizados e descartados. E é por isso que ninguém está falando sobre isso da maneira correta. A narrativa dominante sempre individualiza o problema. Você está ansioso? Medique. Você está em burnout. Gerencie melhor seu tempo. Você está solitário? Baixe um novo app de encontros. É a lógica do sistema se autoprotegendo, vendendo a cura que, na verdade, aprofunda a doença, mantendo o foco em você, no indivíduo, para que você nunca olhe para cima e questione a estrutura doente em que está inserido. É genial em sua perversidade. É uma prisão cujas grades são invisíveis, porque fomos convencidos de que são os contornos da nossa própria liberdade. Estamos vivendo o que o pensador Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida. Tudo o que era sólido se desmancha no ar. Carreiras, relacionamentos, identidades, tudo é fluido, precário, incerto. E nesse estado de fluxo constante, nos agarramos a qualquer boia de salvação. A promessa de sucesso, a validação de um like, a próxima compra que promete preencher o vazio. Mas são boias furadas, que nos mantêm apenas com a cabeça fora d'água, ofegantes, mas sem nunca nos levar à terra firme. Então, estamos condenados? É este o roteiro inevitável do nosso colapso? Talvez não. Lembre-se de Camus. A única maneira de lidar com o mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. A rebelião de que precisamos hoje não é de barulho, mas de silêncio. É a rebelião da quietude em um mundo que grita por nossa atenção. É a coragem de ficar entediado, de permitir que a mente vagueie sem um propósito definido, de redescobrir o que a neurociência chama de rede de modo padrão, Default Mode Network, o estado cerebral associado à criatividade, ao planejamento de futuro e à autoconsciência. É nesse silêncio que a semente do eu autêntico pode germinar. É a rebelião da atenção. A decisão consciente e radical de direcionar nosso foco para o que realmente importa. É fechar as abas infinitas e abrir um livro. É desligar as notificações e olhar nos olhos de alguém enquanto essa pessoa fala. É escolher a profundidade em vez da superficialidade. Cada minuto de atenção plena e focada que resgatamos do cassino da distração é um golpe contra o império da superficialidade. É a rebelião da conexão real. É a escolha pela vulnerabilidade em vez da performance. É a coragem de iniciar uma conversa difícil, de oferecer ajuda sem esperar nada em troca, de construir comunidades baseadas em confiança e apoio mútuo, não em afinidades de consumo. É trocar 1000 amigos virtuais por um único encontro real, onde as almas possam, de fato, se tocar. E, finalmente, é a rebelião da inutilidade. A ousadia de fazer algo simplesmente pelo prazer de fazer, sem nenhuma meta de produtividade ou otimização. Tocar um instrumento, caminhar sem rumo, observar as nuvens, não fazer absolutamente nada. É um ato de sabotagem contra a tirania da performance. É declarar que nosso valor como seres humanos não reside no que produzimos, mas simplesmente no fato de que existimos. Essa queda não precisa ser o nosso destino. Ela é um roteiro que nos foi entregue, mas que não somos obrigados a encenar. Podemos rasgá-lo. Podemos começar a escrever a nossa própria história, linha por linha, escolha por escolha, silêncio por silêncio. Estamos como arqueólogos de nossa própria humanidade, escavando através das camadas de ruído, performance e alienação para redescobrir o que é essencial, o que é real. É um trabalho lento, difícil, muitas vezes, solitário.
Mas talvez seja o único trabalho que realmente importa agora. A queda é lenta, mas a escalada de volta à nossa própria essência começa com um único passo consciente. Com um único ato de rebelião existencial. A pergunta que ecoa no silêncio que se segue não é se a humanidade está caindo. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito?